Excelências, aqui eu só pediria no 27.3, que aqui eu estou mutando, basicamente, utilizando normativo, por assim dizer, administrativo, e eu não posso fazer isso que multa em matéria legal, eu tenho que citar o artigo da lei. Encaminhar a ex-prefeito a cópia integral dos autos em meio digital, bem como o presente acordo, para as medidas que entender necessário, inclusive, lembrando da possibilidade de apresentação de recurso, informar a Procuradoria do Município ou o chefe do Poder Executivo sobre a imputação do débito, para que, segundo suas competências, promova o ressarcimento do patrimônio público, cientificar o atual gestor desse acordo, das recomendações, da publicidade de decisão, retornar ao processo do relator para dar continuidade ao que seja necessário para os cumprimentos dos dispositivos acima. Este é o meu voto, senhora presidente, apenas neste item aqui, nós vamos aqui fazer a adequação, citando os normativos da lei. É como voto, senhora presidente, neste caso. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, só um esclarecimento. Essa inspeção em loco / auditoria, ela se refere ao exercício de 2006, é isso? Sim, excelência. Aí se enquadra naqueles processos que não tramitam pelo Ministério Público e que não é... Porque houve aquela deliberação plenária de prestações de contas, mas que também as auditorias, as inspeções que envolvessem todo o período que fosse anterior ao exercício de 2010. Prestação de contas e, na verdade, doutor, eu permito também aqui fazer um achismo, você claramente tem prestação de contas. Quem pode o mais, pode o menos. Eu acho que também os processos de auditoria até influenciam na prestação de contas, então não tem por que não seguir o mesmo tratamento. Mas, e há essa decisão que exercício financeiro de 2010, que a partir desse exercício aqui... Porque aí é a análise das despesas do exercício de 2006. De 2006, exatamente, excelência. Nesse caso, não há realmente a manifestação do Ministério Público e eu ia sugerir a Vossa Excelência que esse processo no acórdão fique consignado que ele deve ser anexado ao processo de prestação de contas do gestor para a devida repercussão na emissão do parecer prévio sobre as contas de governo do exercício de 2006, como sugestão apenas, tendo visto que não é obrigatoriedade de manifestação do MP. Não, acatada a sugestão e vamos fazer verificação caso ainda não tenha sido relatada a prestação de contas de 2006, que eu acredito que já foi até relatada. Mas, de qualquer forma, se não for o processo, pelo menos uma cópia irá, para que não se perca a informação. Está em vista com o conselheiro Fernando. Ah, tá. Então, isso realmente está em vista, e assim que chegar voltar ao gabinete, haverá, acrescentar também aqui a questão da anexação, prestação de contas do exercício referido. Perfeitamente. Acatada a sugestão do Ministério Público. Em discussão o processo. As contas, a prestação de contas está com pedido de vista com o conselheiro. Fernando. Referente a 2006. 2006. Você está trazendo hoje uma inspeção em loco / auditoria. Atos de gestão. Atos de governo, que seriam essa análise das políticas públicas, em suma, e os atos de gestão específicos, ele é ordenador de despesa. Ok, conselheiro. Como vota a conselheira? Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Excelência, sendo assim, o processo vai ser adequado e já chega às mãos de Vossa Excelência. Por último, Excelência, eu queria...
Viçosa. Excelência, eu tenho processos. Aqui cabe uma observação. Na última sessão, processos de vistas do conselheiro Fernando Toledo. Aqui, Excelência. Excelência, são vários processos em que pedi vista do Fernando Toledo, que trata da questão da prescrição, decadência, 5 anos, 10 anos, poder subjetivo, poder jurídico do tribunal. Excelência, estou trazendo uma leva que são os processos 72, 32 de 2010. E, embora o conselheiro Fernando Toledo não esteja presente, foi por ele autorizado em sessão que poderia vir já contando com o voto dele. Eu não sei se tem já voto antecipado também do conselheiro Rodrigo e do conselheiro Sérgio. Mas, por questão de coerência e mantendo, por enquanto, né, a minha interpretação a respeito, eu trago os processos 72, 32 de 2010, 61, 32 de 2009, 22, 23 de 2007, 16, 454 de 2009, 85, 21 de 2010, 197 de 2007, 16, 495 de 2009 e 58 de 2 de 2009, nesta leva aqui. Excelências, vocês já conhecem o meu relatório a respeito. Eu queria apenas, pulando, que é extenso, enfadonho, e Vossas Excelências já conhecem muito bem, ir direto ao dispositivo, no sentido de, diante do exposto, das argumentações já trazidas por mim, inclusive até na toada do que eu votei no processo anteriormente do conselheiro Rodrigo, eu, realizando a interpretação que deve ser dada, no meu sentido, ao artigo 37, parágrafo 5º constitucional, quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento e na necessidade de lei em sentido estrito para definir a prescrição dos ilícitos administrativos, em atenção à teoria dos poderes implícitos, tendo em vista o poder jurídico do Tribunal de Contas, que é um direito potestativo, que seria o mais próximo dele de natureza decadencial, consoante se infere da doutrina do Marçal Justem Filho, entendemos que os procedimentos de natureza administrativa que tramitam na Casa não se limitariam à prescrição e que, por se assemelharem aos processos de natureza constitutiva, limitariam seu instituto mais próximo da decadência. Mutatis mutandis, consoante as regras postas na teoria de Agnello Amorim Filho, em artigo intitulado Critério para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis, sobre o qual se desenvolveu o Código Civil de 2002, exigindo a necessidade de prazos e balizas definidas em lei para a decadência de procedimentos/processos que versam sobre direitos potestativos, considerando ainda a ausência da citada previsão legal no ordenamento pátrio, na verdade, aqui mais direcionado a nós, local, e, consequentemente, impossibilitando a aplicação da decadência ou qualquer dos institutos voltados aos ideais de segurança jurídica, considerando a competência constitucional da União para legislar sobre a matéria prescricional, impondo o dever, na hipótese de eventual integração de lacuna, a utilização de norma que considera a referida competência, verbigrácia, o prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, para não ocorrer usurpação indevida
para não ocorrer usurpação, toda usurpação é indevida. Ademais disso, sobretudo em razão de entender que, quanto da instalação de procedimento administrativo em epígrafe e nos demais atos processuais de sua tramitação nesta Corte, manifestou de maneira efetiva seu poder jurídico, assim que, pese o entendimento do relator originário, que divergimos, para os requisitos e fundamentos ensajadores do regular prosseguimento do feito, apresentamos votos para que o Pleno desta Corte de Contas, nos atribuições legais e regimentais, decida. No caso, é este gestor, mas aí vai se fazer mudanças para os demais gestores constantes dos processos. No caso, o gestor de Jaramataia, exercício 2009, para que, querendo, para se prorrogar por 5 dias, apresente suas manifestações com base no que estabelece a sua normativa 2 de 2003, em observância ao princípio do devido processo legal. Eu vou os autos ao gabinete do relator para as medidas de praxe publicar a presente decisão. Em razão dessas situações, é que eu apresento o voto divergente em todos esses processos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, como status de voto visto, o Ministério Público já se manifestou, segundo seu entendimento, de aplicação da prescrição quinquenal nos processos sancionatórios por parte do Tribunal de Contas. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, eu também já venho há algum tempo estudando, tentando junto com o meu gabinete, para que cheguemos a um entendimento sobre esse assunto. E nós temos o mesmo entendimento dos demais conselheiros Rodrigo e do conselheiro Fernando. Então, acompanho o voto do relator. Originário. Obrigada. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu já votei nos autos, antecipei meu voto, mas gostaria apenas de ressaltar que quando a gente busca o fundamento constitucional, acho que ressalta ainda mais o entendimento de que esse tipo de pretensão ele se submete a uma prescrição. Eu vou ler o artigo 37, parágrafo 5º, que estabelece da seguinte forma: a lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente. Né? Então, a própria Constituição, ela espanca qualquer tipo de dúvida que a gente possa ter quando a gente passa a tentar compreender o fenômeno jurídico à luz da teoria geral do direito. Né? Então, por conta disso, mais razão, eu entendo que se submete a um prazo prescricional, porque se trata de uma pretensão nossa, a pretensão de aplicar uma punição, não é? Muito embora flui o prazo decadencial para abertura de um processo, para a prática de um ato ou refazer um ato, flui o prazo de 5 anos a partir da prática do ilícito que foi cometido, não é? Então, por conta disso, não tenho qualquer dúvida em acompanhar o voto e ressaltar ainda mais o voto que eu antecipei quando da última sessão, presidente. Aprovado o voto emitido pelo conselheiro originário, relator Fernando Toledo. Vencido, conselheiro Vencido, Anselmo. conselheiro Anselmo. Excelência. Agora acredito que, por fim, antes de eu pedir a retirada de alguns processos de pauta, são processos de sancionamento envolvendo aqui o município de Água Branca, a gestora do Fundo Municipal de Saúde à época, pelo no envio no processo 3768 de 2017, da 7ª remessa, que é a prestação de contas de 2014. Trago para aplicar sanção de sempre falso. Nesse caso, não houve defesa da gestora, apesar de formalmente notificada. No processo 3774 de 2017, aqui, deixa eu verificar. 3674 de 2017. No caso, com relação
a gestora da Prefeitura Municipal, que também não deixou, que não enviou a 7ª remessa, ou seja, a sua prestação de contas também de 2014, processo sem defesa, na qual trazemos também a multa peso de sempre falso, a fim de que essas condutas não sejam reiteradas. Agora, envolvendo o município da Água do Casado, ao gestor da Câmara Municipal, no processo 3809 de 2017, pelo não envio da 7ª remessa, prestação de contas de 2014, sanção de sempre falso, processo sem defesa. Campo Alegre, secretária municipal de assistência social, no processo 18932 de 2012, pelo não envio da 4ª remessa SICAP, no valor da sanção de sempre falso, processo sem defesa. Senhor conselheiro, esse último processo, qual o número? 18936 de 2012. 18936. Nesse houve defesa. Como? Nesse processo houve defesa. Deixa eu verificar aqui, doutor, porque aqui no meu controle está dizendo que não houve defesa. Você verifica aqui rapidamente nos autos. 18936. Excelência, você tem toda a razão. Nesse processo, ao aparecer ministerial, Excelência. Desculpe. Vou verificar, doutor Rodrigo. Doutor Pedro, parecer. É isso mesmo. É da 2ª Procuradoria de Contas. Isso mesmo. Nesse processo aqui, fazer o registro, ele sim tem defesa. No processo 14643 de 2015, ao gestor do município de Previdência, Aposentadoria e Pensão de Rui Palmeira, pelo não envio da 5ª remessa SICAP de 2014, multa de sempre falsa, aqui defesa insubsistente. No processo 3802 de 2017, de Poço das Trincheiras, ao gestor do Fundo Municipal também de Previdência. No envio da prestação de contas, 2014, 7ª remessa. Aqui no meu controle está a multa, evidentemente, mais processo aqui sem defesa. Excelência, tendo em vista. Senhor conselheiro, esse último processo, qual foi o número? Foi o processo 02. 3802 de 2017, Excelência. Esse não houve defesa. Não, né? Não. Certo. Tendo em vista na apresentação das defesas e defesas inconsistentes, mantidas, evidentemente, as sanções. Só peço que me assessorie aqui no voto desse processo em que participou o Ministério Público. Eu verifiquei que em nenhum momento há menção à participação do Ministério Público, sendo assim é necessário corrigir este voto. E, Excelência, com base no que foi aqui apurado, as condutas verificadas estão subsumidas aos normativos que regem a matéria. Aqui repetindo, tendo em vista não a apresentação das defesas ou estas consideradas insubsistentes, eu trago o voto com base nos mesmos normativos para que sejam aplicadas estas sanções, ainda que pedagógicas, para que não se repitam. Cientificar os gestores que, após o trânsito em julgado, no prazo de 15 dias, promovam o respectivo pagamento a crédito do Funcontas, não agindo assim,
poderá acontecer a comunicação, o envio deste título executivo à PGE para a completação de execução, remeter os autos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência e evoluir os presentes processos ao gabinete do relator para outras medidas que serem necessárias, publicar a decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, com relação aos processos 3774-2017, 3809-2017, 3802-2017, 3768 de 2017, nesses processos, os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, não exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual os autos não foram ao Ministério Público, mas nos manifestamos aqui na sessão, pugnando pela aplicação das penalidades. Em relação ao processo 18963 de 2012, também de aplicação de multa, o gestor apresentou defesa, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que exarou o parecer 5396 de 2016, considerando insubsistente a defesa apresentada, razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação da penalidade. Em discussão os processos. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, aproveitando agora verdadeiramente a oportunidade, eu solicito a retirada de pauta do processo 14321 de 2015. Eu gostaria muito que a assessoria me informasse o motivo, a minha motivação para retirar de pauta este processo. 14321 de 2015. Assim como, excelências, não retirar de pauta, mas adiar os processos 1590 de 2011, 4093 de 2011, 4085 também, 4312, 7592, 7572, 4091, 4004, 7703, 4094, 7041, o 7041 de 2006, o 4079 de 2011, 7343 e 7622, ambos de 2010, excelência. E faço o adiamento para relatar na próxima sessão, na quinta-feira. Os processos citados pelo conselheiro e solicitados a retirada de pauta. Só esclarecimento, todos esses processos são processos de vista, né? De vista do Fernando Toledo. E exceção do 4321, que foi o primeiro, em razão da necessidade de realização de diligências internas. 14321. Exatamente, Que 2015. foi retirado, esse não foi adiado. Retirado de pauta. Os demais Se fosse adiados. adiado. Sendo assim, eu encerro a minha pauta para o dia de hoje. Retirados de pauta por solicitação do conselheiro e adiados, um retirado de pauta e os demais por solicitação de adiamento para a próxima sessão do conselheiro Anselmo. Encerrada a pauta desta sessão, solicitamos a coordenação do plenário para a leitura da pauta que está pendente, da ata que está pendente. Ata da 77ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2017, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar,
A excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, comunicando a dispensa da leitura da ata, ficando a ser lida posteriormente. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente colocou em votação a resolução normativa número 004/2017, da relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo. Aprovada. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Fernando Toledo. TC 9822/2016, 9962/2016, entre outros relacionados à exigibilidade. Aprovados acórdãos 1853 a 1862. TC 5501/2007, retirado de pauta. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 9102/2017, trata-se de denúncia. Aprovado o acórdão 1863. TC 13875/2015, pedido de vista pelo conselheiro Fernando Toledo. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 3847/2017, 4344/2015, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acórdão 1864 a 1866. TC 15088/2017 e 15318/2017, pedido de vistas pela conselheira Maria Cleide. Não havendo processo a relatar, a excelentíssima senhora presidente passou para a hora das explicações pessoais. O doutor procurador Enio Pimenta teceu comentário sobre a vaga ocupada pelo conselheiro afastado Cícero Amélio da Silva. Qual o posicionamento do tribunal? A excelentíssima senhora presidente respondeu que até o momento não recebeu nenhum comunicado oficial. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Otávio. Conselheira Maria Cleide. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu não estava presente na sessão, eu estava até me inteirando aqui do assunto com o doutor Rodrigo, eu ficaria impossibilitado hoje, como a votação é hoje, possibilitado de participar da votação da ata em razão desse fato. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Aprovada.